Estou aqui hoje para apresentar a minha dissertação, que teve como título As Relações de Comportamento e Sociabilidade no Habitat Mínimo, o caso do edifício Laranjeiras. Meu nome é Isabela Rô, eu faço parte do LabHab, o Laboratório de Habitação do PROARC. Eu defendi em 2024, então estou aqui como egressa e eu tenho como orientadores o professor Mauro e a professora Luciana. Bem, são só 3 minutinhos, então eu vou tentar passar aqui o mais breve possível. E falar um pouco da minha trajetória que me levou à minha pesquisa. Eu sou de Vitória do Espírito Santo e eu mudei para o Rio de Janeiro para poder fazer o mestrado, né, cursar o mestrado. Então eu passei por um período de buscas por apartamento e eu acabei mudando para o edifício Laranjeiras, que é o meu estudo de caso. O edifício Laranjeiras é um edifício de kitnets de 23 metros quadrados. E além disso, é um edifício de alta densidade, porque ele tem 52 apartamentos por andar. E são 15 andares, então 52 por andar, vezes 15 andares, dá 780 apartamentos, e tem aproximadamente 2.000, 2.500 moradores. Então é um edifício de altíssima densidade. Por conta disso, existiam diversas dinâmicas muito específicas que aconteciam ali que eu verificava e que eu nunca tinha vivenciado antes em outros edifícios. Isso foi, então, né, eu fui ficando cada vez mais curiosa para estudar, e eu acabei alterando, então, o tema da minha dissertação para as habitações mínimas e eu passei a estudar meu próprio edifício onde eu morava. Então, o que são as habitações mínimas, né? Elas partem desse princípio de oferecer o espaço mínimo necessário para poder realizar as atividades domésticas e conseguir atender as necessidades básicas do morador. E um principal tipo de tipologia que vai compor essa categoria são as kitnets, né? Esses apartamentos conjugados. E qual foi o meu objetivo, né, no meu trabalho? Foi exatamente retratar a relação entre o usuário e a arquitetura e como esse espaço, né, vai impactar nos comportamentos e nas interações sociais dos moradores. Então, dando enfoque principalmente nas relações entre comportamentos socioespaciais, né, de territorialidade. Então, existiam alguns grupos sociais que iam sendo formados ali dentro daquele edifício, questões de privacidade, principalmente quando se trata, né, de famílias vivendo em 23 metros quadrados, então questões de intimidade, privacidade, espaço pessoal, e os diversos processos, né, psicológicos, como percepção, memória, sonhos, afetos, questões de apropriação, que vão basear os nossos comportamentos. Além de estudar a unidade residencial, eu também compreendi o habitar para além, né, do apartamento e também estudei o edifício e o entorno. Então, como vocês podem ver aqui na tabela na direita, né, a gente tem aqui os dois objetivos principais: a relação do morador com o espaço de moradia, então tem a unidade, tem o edifício e tem o entorno, e as relações sociais de convívio, né, então entre os membros da família, entre vizinhos, entre funcionários e também com os moradores ou comerciantes do entorno. Obrigada pela atenção. Meu nome é Thaís, eu sou aluna do mestrado aqui do PROARC e hoje eu vim apresentar para vocês o meu trabalho de pesquisa, cujo título é A Influência da Geometria dos Cobogós no Desempenho Interno, uma abordagem simulacional e experimental. Bom, a minha pesquisa ela parte do contexto das mudanças climáticas e do aumento das temperaturas em contexto de climas quentes e úmidos, e a arquitetura bioclimática ela vem como uma resposta a essa problemática com o uso de estratégias de ventilação passiva, e os cobogós se destacam como um elemento e uma solução para promover a ventilação passiva. A partir dos meus estudos, eu percebi que existe uma carência de pesquisas que se aprofundam de que forma o papel da geometria dos cobogós pode impactar no desempenho térmico. Então, a partir dessa lacuna e do aprofundamento de princípios da física, como o princípio de Bernoulli e efeito Venturi, é, parte da hipótese que a geometria cônica pode intensificar o escoamento do ar e favorecer a dissipação térmica nos ambientes internos. Então, o objetivo da minha pesquisa é justamente esse: analisar o desempenho térmico e a eficiência da ventilação dos cobogós com geometria cônica, investigando sua capacidade de redução da temperatura interna. A minha metodologia é definida em três pilares. O primeiro, a gente define a geometria a partir desses princípios físicos, né? Então, a gente tem uma geometria cônica e a gente entende que, a partir dessa diferença de seção, a gente tem a diminuição da pressão consequentemente, o aumento da velocidade do fluido pela passagem. Então, partindo disso, a gente desenvolveu três modelos de cobogós com entrada e saída diferentes, seções de entrada e saída diferentes, então, 10, 15, 20 de entrada e 5 constantes de saída em todos os modelos. Partindo disso, a gente tem a simulação e a análise experimental para validar qual dessas formas são mais eficientes. Então, através da simulação computacional, a gente tem o uso do software CFD, analisando os aspectos quantitativos e qualitativos desse fluido, passando pelo painel.
E na análise experimental, ela envolve tanto a prototipagem desses modelos, quanto o desenvolvimento do túnel de vento e o teste propriamente dito, analisando também, como na simulação computacional, aspectos que envolvem a velocidade e a temperatura dessa ventilação, desse fluido. Então, os resultados que a gente tem atualmente da pesquisa, a gente começou a fazer testes de simulação, mas ainda não temos um resultado conclusivo, estamos fazendo esse aperfeiçoamento da malha, que é importante para ter resultados mais precisos, e também entendendo de que forma a gente consegue fazer uma análise da temperatura também no software. Em relação à análise experimental, a gente fez o protótipo da forma em impressão 3D de cerâmica, estamos testando para depois, posteriormente, fazer os painéis. E a gente já fez o projeto do túnel de vento, estamos na confecção, a expectativa é que esse túnel de vento ele fique pronto até agora em dezembro, para em janeiro a gente começar os testes. É isso, muito obrigada pelo seu tempo e atenção. Eu sou Cândida Zidoni, eu estou aqui como egressa. A minha orientadora foi Cristiane Duarte. O meu trabalho de dissertação de mestrado foi intitulado Rumos da Uberização, os espaços públicos pela dinâmica dos entregadores de aplicativo a partir de um contexto pandêmico. Bom, o principal objetivo desse trabalho foi compreender a dinâmica espacializada da precarização do trabalho dos entregadores de aplicativo, ou seja, os aspectos organizacionais, relacionais, culturais e físicos que configuram as delimitações territoriais dos chamados pitstops, que, consequentemente, os tornavam em territórios brechas. Então, a minha pesquisa ela se baseou prioritariamente num grande recorte da Grande Tijuca. Eu elegi 3 pitstops para analisar, fazer uma pesquisa de campo, e eu entendi que a maneira como os grupos de entregadores se relacionam com o espaço, ela é vista de diferentes formas, ora material, ora simbólica. Então, a apropriação material se faz presente por meio de certos marcadores no espaço, como vocês podem ver nas imagens. Já na apropriação simbólica, o que se delimita esse espaço é a atitude dos entregadores, seja na formação de grupos, nas conversas em voz alta, na pausa para fumar, no horário do almoço realizado na calçada, no lixo, nos restos de marmitas no chão e até no odor de urina. Então, esse conjunto dessas apropriações, eles acabam delimitando o território desses entregadores, o que de certa forma passa a ser legitimado pela população, que chega a se desviar para não invadir um território alheio. Essa dinâmica analisada dessa investigação da transformação do espaço em lugar, em território, sugere algumas lógicas e padrões no uso e ocupação desses espaços dos trabalhadores de aplicativo, de modo a oferecer pistas sobre os rumos da organização dos espaços públicos. O processo de análise de dados se deu nessas 3 localidades na região da Grande Tijuca: Grajaú, Vila Isabel e Tijuca. E o emprego das ferramentas de escuta também foi realizado em cada recorte. E a partir das considerações que foram observadas mais de perto durante a inserção no campo, foi possível compreender que os pitstops criados espontaneamente pelos entregadores são configurados devido a um grau de recorrência notado pelas seguintes condições: oportunidade, permanência, alta demanda, suporte, adaptabilidade, mobilidade e representatividade. A caracterização e a descoberta dos pitstops como territórios brechas tornou-se uma contribuição importante para a compreensão da dinâmica desse grupo social nos espaços públicos e as suas reverberações no entorno. Com essa característica em mente e as suas condições estabelecidas, pode ser possível elaborar um mapeamento de outros pitstops pela cidade, de modo que seja possível desenvolver políticas públicas que enxerguem esses espaços como uma consequência da sistemática que se consolidou nos atos cotidianos da população. Então, esse olhar crítico às atividades laborais exercidas no espaço público, instigar também as investigações no mundo do trabalho, nas relações dos indivíduos no espaço, o processo de precarização do labor e a utilização dos espaços públicos como local de trabalho se configura como um potente cenário para a compreensão dos rumos da uberização na cidade, possíveis melhorias na qualidade de vida urbana, com ações também que estejam atentas à garantia do direito à cidade a todos. Obrigada. Oi, meu nome é Fernanda Freitas, eu sou doutoranda e pesquisadora no Laboratório de Arquitetura, Subjetividade e Cultura e eu vou apresentar minha pesquisa intitulada Nomadismo Digital e o Habitar na Cidade Contemporânea, um estudo comparativo entre Rio de Janeiro e Lisboa. Nas cidades de hoje, a forma como a gente habita está mudando rapidamente. Se antes morar significava estabilidade e permanência, agora a gente convive com modos de vidas mais móveis e que combinam trabalho remoto, deslocamentos frequentes e estadias mais temporárias. Entre esses grupos estão os nômades digitais. Eles circulam entre cidades, trabalham de cafés, coworkings e outros espaços públicos e acabam produzindo muitos usos específicos nos bairros por onde eles passam.
Na minha pesquisa de doutorado, eu parto da ideia de que habitar não é apenas ter um endereço, mas é uma experiência vivida, algo que acontece na relação com os lugares, com o movimento, com os usos e também com as percepções. E aí, a partir dessa perspectiva, inspiradas em autores como Ingold, Thibault, Lefebvre, Goffman e Foutuan, que eu construo uma ideia de habitar pautada em um gradiente de impregnação urbana, que diferencia as figuras desse habitar na cidade como o morador, o nômade, o local e o turista. É a partir dessa reflexão que eu também sigo para os espaços desse habitar e comparo dois contextos distintos. Lisboa, onde o nomadismo digital já transformou áreas da cidade, e o Rio de Janeiro, onde essa presença é crescente e começa a influenciar cada vez mais as rotinas locais. A pesquisa combina diferentes métodos. Ela envolve etnotopografia em espaços frequentados pelo grupo, croquis de campos e entrevista com nômades, intermediários e especialistas. Intermediários são aqueles que prestam serviço diretamente aos nômades, como baristas, organizadores de evento e gerentes de coworking. Especialistas são aqueles que inauguram ou mesmo já pesquisam essa comunidade em movimento. E aí, para além da entrevista, eu também peço que os nômades desenhem a sua rotina na cidade, em formas de mapas mentais. E esses desenhos revelam muito daquilo que não aparece na fala. Quais lugares funcionam como ponto de ancoragem, como que eles constroem rotinas numa estadia curta e o que desperta essa sensação de um pertencimento temporário. Quando eu cruzo esses materiais, surge uma questão central. Um mesmo lugar pode ser vivido de formas completamente diferentes. Para o morador, um café vai fazer parte da rotina. Para o turista, vira um ponto de passagem. E para o nômade, acaba sendo uma mistura de escritório e sala de estar. E aí é da convivência entre essas diferentes formas de habitar, a permanente, a temporária, a móvel, que emergem tanto encontros quanto tensões que vão impactar na vida da cidade. E aí, ao analisar Lisboa e Rio lado a lado, a pesquisa busca entender como que esses diferentes usos se sobrepõem e como que influenciam a vida na cidade, revelando também transformações urbanas relacionadas à cultura local, à gentrificação e à globalização. Isso é fundamental para pensar políticas públicas sensíveis a essas diferentes temporalidades e para ajudar também arquitetos e urbanistas a lidar com uma cidade que não é habitada de uma única forma. No fim, o nomadismo digital obriga a gente a repensar uma ideia antiga, a de que só quem permanece transforma o espaço. Hoje, mesmo quem está só de passagem também vai participar da produção da cidade. E aí entender isso é parte essencial de imaginar o futuro urbano que a gente está construindo. Obrigada. Olá, me chamo Gabriel Martucci, sou arquiteto e urbanista, pesquisador, artista e educador. Vou estar apresentando minha pesquisa de mestrado sobre a orientação da professora Fabíola do Vale Zono, no âmbito do PROARC, dentro da linha de pesquisa de Teoria, Ensino e Crítica, como parte do Laboratório de Narrativas em Arquitetura, interlocução com o projeto entre Arte, Arquitetura e Paisagem, Teoria e Crítica da Complexidade Contemporânea. A pesquisa por uma arquitetura educadora, praxis de projeto enquanto ação artística e educativa, procura traçar um panorama da relação estabelecida entre a rede de atuação e reflexão do Grupo de Trabalho Moradia Comum com a comunidade institucional da Associação Cultural Lanchonete Lanchonete. A partir de uma perspectiva das práticas educativas e artísticas desenvolvidas pelo grupo de trabalho, a pesquisa se desdobra como um relato e análise há cerca de 5 anos de sua formação em constante devir. Dessa maneira, a dissertação se constitui enquanto registro e investigação de minha própria prática em relação, desenvolvendo uma reflexão crítica sobre os modos de fazer projeto, as circunstâncias de trabalho e os processos de produção e reprodução que atravessam o campo da arquitetura e do urbanismo. Busca-se elaborar como uma praxis entre arte, arquitetura e educação são acionadas a partir de contextos de resistência, emancipação e manutenção da vida, considerando as circunstâncias e agenciamentos em que ela se insere. A Lanchonete Lanchonete é uma associação cultural sem fins lucrativos, criada com, para e na pequena África, onde atua desde 2016 ao lado da população negra do território, especialmente mulheres e crianças moradores de ocupação. Seu trabalho envolve desenvolver modos de fazer e pensar o cotidiano, elaborar táticas de enfrentamento às desigualdades e sistematizar processos que geram maior justiça social, contribuindo para políticas públicas e para a ressignificação da região. O projeto nasce da construção de uma relação direta com o território, reação aos processos sintomáticos de transformações urbanas. Hoje, estabelece um galpão próximo à Praça da Harmonia, onde realiza a Escola por Vir, uma escola em constante invenção junto à comunidade, sede das principais ações levantadas nessa pesquisa. A partir da oferta diária de refeições de um programa contínuo de oficinas e atividades organizadas por grupos de trabalho, o organismo Lanchonete promove a regeneração do tecido social, fortalecimento de laços comunitários e a reivindicação de direitos básicos. A maioria das famílias que frequentam a Lanchonete são moradores de ocupações não organizadas por movimentos sociais e enfrentam precariedade habitacional, compartilhamento forçado de espaços e a necessidade de reivindicar diariamente sua permanência na cidade. Diante das especificidades dessas ocupações no centro do Rio, o trabalho se desenvolve como práticas experimentais situadas, construídas a partir de demandas diretas da comunidade e sustentadas por um processo contínuo de reflexão sobre o que deve ser feito e como deve ser feito, desde a possibilidade de uma arquitetura fundamentada na transdisciplinaridade como campo de conhecimento.
O Grupo de Trabalho Moradia Comum é um coletivo de arquitetos e urbanistas da lanchonete que exercita formas outras de atuação e agenciamento de matéria-prima física e social, promovendo reflexão crítica, troca e produção de conceitos em constante construção com e para o território e seus agentes. O grupo dedica-se a diálogos sobre moradia e território, estudando, promovendo e participando de debates sobre políticas urbanas, refletindo sobre práticas de arquitetura e urbanismo em cooperação mútua com a população. Desde 2020, explora o campo disciplinar da arquitetura enquanto solo fértil para a promoção de identidade cidadã, assim como processos de subjetivação. Dessa maneira, a dissertação busca realizar uma dobra epistemológica. É ao mesmo tempo uma prática e a construção de seu próprio conhecimento. Está estruturado segundo diferentes escalas, momentos, interlocutores dos modos de fazer educativos do GT Moradia Comum, desde sua formação inicial até o presente momento. Discorrendo acerca dos desafios e conquistas de um programa de arquitetura comunitária, a pesquisa apresenta as ferramentas experimentadas no desenvolvimento de um projeto educacional, segundo uma perspectiva emancipatória, colaborativa e intersubjetiva, como possíveis caminhos para o campo da arquitetura na complexidade contemporânea. Olá, eu sou Daniel Milagres, arquiteto, pesquisador, artista aqui do Rio de Janeiro. E é um prazer vir aqui compartilhar um pouco do meu processo de pesquisa de doutorado, materializado na minha tese de doutorado, que foi orientada pela professora Fabíola do Valizono, no âmbito do PROARC, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ. O nome da minha tese é Gestos Encantados, Ações Poéticas e o Desdobrar Memórias nas paisagens do Rio Faria, no Rio de Janeiro. A tese elabora um conjunto de reflexões sobre paisagens urbanas ribeirinhas, a partir da construção de ações poéticas como gestos críticos de reencantamento do Rio Faria, que é um rio que atravessa uma parte do subúrbio aqui do Rio de Janeiro, vem da Serra dos Pretos Forros e deságua junto com o Rio Timbó, virando o Rio Faria Timbó, na Baía de Guanabara. Ao considerar essas paisagens do Rio Faria como dispositivos, e antes disso ainda, ao crer que esse Rio Faria sobrevive, um rio que é tido como um valão, como a maior parte dos rios aqui no Rio de Janeiro, ao considerar essas paisagens como dispositivos, nós propomos uma atuação artística, que dobra essas forças que geram destruição nesses lugares, na construção de um conjunto de escritas poéticas nesses lugares, utilizando o caminhar, entrando nesses locais, encontrando pessoas que ali vivem também, nas margens desse rio, e elaborando essas ações poéticas como não só gestos críticos nessas paisagens, mas como também uma espécie de arte site-oriented, orientada pelo sítio, e construindo escritas poéticas, que desdobram aí memórias, desdobram relações com a memória desse lugar, relações com o tempo. Então nós estamos revolvendo as camadas aí desse rio, na construção mesmo do que entendemos como gestos encantados, gestos que buscam o reencantamento das nossas relações com as águas desse rio, no encontro com os muitos outros, no encontro com muitos outros seres que ali habitam. Então, esses gestos encantados, de algum modo, acordam possibilidades de ação e de relação com o tempo para artistas arquitetos, com a memória, e com as paisagens de um modo mais amplo. Então, nós revolvemos essas camadas nesse processo de pesquisa e trazemos para aprender um pouco com tudo isso. Então é isso, agradeço, obrigado.